Boa noite, estamos no ar, estamos chegando, muito boa noite para você ligado aí na página da Rádio Prorrogação no Facebook, você também nos acompanha pelo YouTube, não estamos ao vivo no YouTube, mas você sabe que esse vídeo vai para o YouTube também. Mais uma live, hoje mais um convidado, mais um entrevistado, falamos aí durante a semana toda com jornalistas, né, companheiros nossos de trabalho, hoje uma live muito importante, uma live interessante também até para a gente falar dos fatos atuais que vem acontecendo, né? Sobre essa pandemia, enfim, para saber como é que estão as coisas nos times de futebol, para saber até que ponto os times estão preparados para voltar ou não. Temos um convidado muito legal aí, ele que é treinador de futebol já há muito tempo, treinou muitos times já do Brasil, esse interior do Brasil todo aí praticamente. Esse jogador de futebol também, atuava como lateral esquerdo, passou por vários times, e é o técnico do time que até segunda ordem é o líder do Campeonato Paulista no geral, né? O time que vem fazendo grande campanha, derrotando aí times grandes do futebol paulista e, por que não, já classificado para a fase final do campeonato. Infelizmente aconteceu tudo que nós já sabemos. O mundo parou, não só o futebol, né? Com essa pandemia do coronavírus, lamentável, né? A gente, todo mundo em casa, essa quarentena aí terrível. Mas você nos acompanha em mais uma entrevista, em mais uma live. Dá uma boa noite, então, e já agradecer a ele por ter aceitado o convite, por ter aceitado fazer essa resenha com a gente aqui, falando muito sobre futebol e sobre a carreira dele também. Muito boa noite, senhor Paulo Roberto Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite a todos vocês aí. É um prazer poder estar participando. Estamos aqui à disposição de vocês. Rapaz, vamos falar muito do Santo André, então, assim que do Paulistão aí até essa parada, né? Com a gente também, comigo também o Vitor Duarte, o Fábio Dias, o Alan Gomes, o Diego Santos, time praticamente completo hoje, galera aqui reunida para falar muito de futebol. E vamos então começar então essa resenha legal, já apresentando meu parceiro de sempre, de todas as lives. Vitor Duarte, muito boa noite a você, você que conhece muito bem, né? Por ter trabalhado muito tempo aí, pelo Paulo ter trabalhado muito tempo no São Bento, o time da sua cidade aí de Sorocaba, então você inaugura aí nossas perguntas, nossos comentários. Boa noite, Vitor. Boa noite a você, João, boa noite principalmente ao professor Paulo Roberto Santos, no qual eu tenho um carinho imenso, no qual a gente pôde trabalhar junto diretamente durante um tempo aqui em Sorocaba. Que pena que quando eu iniciei a minha carreira, já estava do meio para o fim da passagem dele pelo São Bento, mas a gente continua torcendo, a gente continua sempre acompanhando o trabalho e feliz demais que hoje ele pode estar voltando a viver grandes momentos, principalmente aí no comando do Santo André, que pode, quem sabe, aí ser o campeão paulista dessa temporada. Vou iniciar já, João, fazendo uma pergunta ao professor Paulo Roberto, perguntando a ele como é que está esse tempo em casa, sabendo que o time estava numa crescente muito boa, que estava vivendo um grande momento, e do nada, por esse problema mundial que estamos passando, ter que ficar parado e ter que ficar em casa sem saber o que fazer, sem poder trabalhar e sem poder fazer seu time, quem sabe, poder conquistar um campeonato paulista muito esperado aí. Boa noite, professor. Boa noite. Estar em casa é sempre muito bom, né? Estar com a família, sempre muito bom, mas essa quarentena, da forma que ocorreu, né, durante a competição, ela, em termos profissionais, ela não foi muito boa. Aliás, não foi nada boa, né? Porque eu acho que atrapalhou a todos, atrapalhou a própria competição e muito mais ao Santo André. Eu acho que de todas as equipes que vinham participando do Campeonato Paulista, o Santo André foi a equipe, na minha ótica, a mais prejudicada e será a mais prejudicada caso ocorra o retorno da competição. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Com certeza, realmente o time do Santo André foi o mais prejudicado por estar liderando o campeonato, fazer uma grande campanha. A gente vai tratar muito sobre isso aqui a partir de agora, sobre como o pessoal de Santo André recebeu, né, essa notícia de que tudo tem que parar, enfim. Realmente um momento muito complicado. Também com a gente hoje, meu parceiro, nosso showman, que está copiando minha camisa aí, eu não sei por que ele veio copiando minha roupa hoje,
Mas, brincadeiras à parte, um forte abraço, Fábio Dias. Pode fazer sua questão também para o Paulo Roberto, ele está à nossa disposição. Boa noite, João. Boa noite, Paulo Roberto. Galera ligada na nossa live na Rádio Prorrogação. Bem, eu queria perguntar para o Paulo Roberto, primeiramente, qual era o sentimento do elenco, né? O elenco que foi formado e teve uma liga muito rápida, e teve uma ascensão muito rápida, né? Eu lembro que quando o Santo André venceu o São Paulo, o Fernando Henrique, que é o capitão do time, o goleiro do time, titular absoluto da equipe, disse: estamos salvos do rebaixamento. E desde então, mesmo com essa expectativa de apenas se salvar do rebaixamento, o Santo André acabou sendo, durante essa pausa, acabou deixando o Santo André líder do campeonato. Então eu queria saber qual era a sensação do elenco quando ocorreu a pausa por causa da pandemia, Paulo. Olha, no momento da paralisação da competição, o grupo já tinha a consciência que nós poderíamos chegar longe na competição. Obviamente que no início da competição, no pouco tempo de preparação que nós tivemos, nas dificuldades que nós tivemos para a montagem do elenco, nas escolhas dos atletas, por ser uma equipe que não tem calendário nacional no segundo semestre, juntando tudo isso aí, as nossas dificuldades elas foram muito grandes. E o nosso objetivo maior, o principal objetivo, dentro dos objetivos que a competição nos proporcionava, o principal era somar os 12 pontos o mais rápido possível para que nós pudéssemos eliminar qualquer risco de rebaixamento. E a partir dos 12 pontos, aí sim nós iríamos pensar em algo a mais dentro da competição. E foi o que ocorreu. Em 18 pontos disputados, nós obtivemos 15. Fomos das 20 equipes, a primeira equipe, os 12 pontos que livra de qualquer risco de rebaixamento na competição. Haja visto que nós estamos aí a algumas rodadas ainda do final dessa fase, existem equipes como o Corinthians que não atingiram ainda 12 pontos, a Ponte Preta não atingiu ainda 12 pontos, e nós conseguimos esses 12 pontos de forma meteórica. Agora, a partir daí, aí sim, todos nós chegamos à conclusão de que a equipe ela encaixou realmente, os atletas abraçaram a filosofia de jogo, abraçaram o trabalho de toda a comissão técnica, não só do treinador, mas do auxiliar técnico, do treinador de goleiro, do preparador físico, né? O objetivo da diretoria em si. Então, o grupo abraçou isso aí, e a partir daí, acho que até desse jogo com São Paulo, como você frisou, nós começamos a sonhar mais alto. Rapaz, com certeza. Também com a gente essa noite, meu parceiro Alan Gomes, também está sempre com a gente nas lives aí. Tem sua pergunta também para fazer para o Paulo Roberto. Boa noite, Alan. Boa noite, João. Boa noite ao pessoal que está ligado na live. Boa noite ao Paulo Roberto. Minha pergunta, dentro disso, qual é a recomendação que a diretoria do Santo André passou para a comissão técnica em referência ao elenco, né? A gente sabe que pouco mais da metade do elenco tem um contrato encerrado. Qual foi a determinação que a diretoria passou para vocês, Paulo Roberto? Olha, Alan, hoje, praticamente 90% dos atletas tiveram seus vínculos encerrados, como também o da comissão técnica. Mas já houve uma conversa da diretoria do clube, não só com a maioria do elenco e também com a comissão técnica. O meu contrato, no caso da comissão técnica, ele foi prorrogado, né? Partindo-se do princípio que a competição irá reiniciar, né? E de alguns atletas, o clube já conseguiu prorrogar esse contrato. Eu acho que pelo menos uns 50% do elenco hoje, o clube já conseguiu prorrogar esse contrato. Obviamente que vai ser muito difícil, praticamente, ter o mesmo elenco, caso a continuidade da competição ocorra, como é pensamento da Federação Paulista de Futebol,
mas a diretoria vem aí tentando manter o maior número possível de atletas para que a gente possa dar sequência na competição. E esses atletas têm tido aí a orientação do departamento de futebol, principalmente com relação à parte física, né? Tem sido administrado para eles os trabalhos diariamente, para eles fazerem em casa, que não é a mesma coisa, é o tipo de situação que é só para você se manter. Praticamente aquilo que você vai precisar no retorno da competição, o que está se fazendo em casa é quase que nada, a verdade é essa, quase que nada, mas para você não pegar o atleta totalmente despreparado quando do retorno, você procura passar uma cartilha de treinamentos e administrar esses treinamentos para esses atletas, aguardando aí o retorno. Muito legal. Você que está acompanhando aí a nossa live, pode participar também, mandar seu comentário, mandar sua pergunta, participar com a gente. A gente sabe que sempre a gente gosta da participação de todo mundo aí. Então, o Agamenon já chega aí, nosso fã número 1, aí, todas as lives ele participando, muito legal. O Agamenon Júnior dando boa noite. O pessoal que quiser chegar, pode chegar também aí, acompanhar e mandar sua pergunta para o Paulo Roberto ou para algum de nós também. Estaremos aqui para responder. Também com a gente essa noite, quem apareceu também aí hoje, rapaz, ele, nosso narrador aí da Rádio Prorrogação, e também está aqui conosco para participar desta live entrevista com o Paulo Roberto. Boa noite, Diego Santos. Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor Paulo. Professor Paulo, vamos dizer assim, como bem disse o Vitor. E a minha pergunta vai mais na linha do Alain. Você falou, evidentemente, que vai ser até difícil da diretoria conseguir os 100% de contratos dos jogadores, dos atletas. Você tem conversado com a diretoria para... Acho que ele caiu, hein? O impacto foi tão Diego, grande da sua volta, mesmo. Diego, que de fato ele deu uma pequenina variável, eu diria. Eu me consagrando aqui, lamentável. Estamos com o Paulo Roberto, você que está acompanhando ele, deu uma queda no sinal aí, daqui a pouquinho restabeleceremos. Lembrando que a geração das imagens é da TV europeia, hein, João? Exatamente. Sempre bom lembrar, né? A geração das imagens não é nossa, mas desse probleminha aí. O Vitor Duarte deve entrar em contato, ele que é parceiro, ver se está tudo certo lá com o Paulo, para ver se ele consegue retornar para essa nossa série de perguntas, já que é muito importante, né? O Paulistão, e aí com tudo parado, tudo acontecendo dessa forma difícil que a gente pôde acompanhar, como que vai acontecer essa volta, se terá volta, se os jogadores terão condições de jogar, se caso voltar, o calendário do futebol também, né? Se o Santo André vai ter como continuar o ano aí, muito difícil realmente que aconteceu com todos, e principalmente com o Santo André que liderava o campeonato paulista. Será que temos de volta aí o professor Paulo Roberto Santos? Enquanto isso, você que está acompanhando aí, se aproveita e vai lá no YouTube, né? Já que não estamos fazendo nada, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, Rádio Prorrogação, ativa o sininho lá, porque teremos novidades também. Essa entrevista também vai para o YouTube logo mais, e teremos mais novidades, né? Tem o futebol voltando aí, rapaz. Muita coisa legal durante a semana. Alguns campeonatos já vão voltar pela Europa aí, principalmente o alemão. Tá de volta, professora. O Diego vai repetir a pergunta dele e o professor Paulo Roberto vai responder. Vamos ver se ele tá de volta. Estou de volta aqui, estamos de volta aqui. Deu um probleminha aí, mas estamos. Opa! Estamos no ar. Pode repetir para mim aí. Vai lá, Diego, então. Repete sua pergunta aí para o professor responder. Vamos lá, então. Boa noite, professor. Um prazer tê-lo conosco. A minha pergunta iria mais na linha do Alain. Você mesmo disse que a diretoria tenta a prorrogação dos contratos com os atletas. Claro que ela vai tentar de 100%, mas a gente sabe que é muito difícil. Você tem conversado com a diretoria para ir diretamente nos jogadores específicos que possam, quem sabe, aí fazer com que o seu time continue nessa pegada? Olha, deixa eu te falar, com relação a essa situação aí, justamente os jogadores aí, que são praticamente aqueles pontos específicos, aquela espinha dorsal, é que a gente deve aí, de repente, perder uns 3 ou 4
que já estão praticamente encaminhados em outras equipes. Então, muito complicada a situação, né? Jogadores em fim de contrato, o time forte que o Santo André acabou montando, né, para disputar o Campeonato Paulista, jogadores se destacando. É algum atleta do time que estava bem no campeonato, nos principais titulares, que vai também, o contrato vai se encerrar, ou professor, ou você acha que dá para, com os jogadores que vão ter que sair, dá para você tocar o trabalho e não se prejudicar muito? Alguns dos principais atletas ou reserva, assim, do elenco? Como é que está a situação dos jogadores lá? Não, a princípio o Ronaldo, né, que era o artilheiro da equipe, até durante várias rodadas era o artilheiro da competição. O Ronaldo foi negociado com o Sport Recife. O Luizão, zagueiro, com a Ponte Preta, né, mas não poderá ser utilizado pela Ponte Preta no retorno do Paulistão. Então, estamos conversando para ver se ele, pela competição com o Santo André, mas é um atleta que já se transferiu para a Ponte Preta. O Dudu Vieira, que se transferiu para a Ferroviária, que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, outro atleta importante, um atleta que teve uma regularidade muito boa durante a competição. Então, esses 3 atletas aí são atletas que vinham praticamente com uma regularidade muito boa. E outros atletas que compunham muito bem o elenco e eram utilizados quase que sempre, que não se chegou a um acordo, por enquanto, com relação à renovação do contrato. Muito legal. Vou emendar mais uma aqui, depois eu passo para o Vitor, e o pessoal que quiser perguntar também pode mandar pergunta aí nos comentários. Mas, então, só para a gente ter essa certeza, a federação trabalha com a possibilidade de voltar. Eles não pensam em nenhum momento em o campeonato se encerrar. O que eles dizem para os clubes é que teremos sim o retorno do Paulistão. É isso, professor? O que eles falam, o que eles desejam é isso aí. Agora, o que eles desejam, o que eles colocam, até realmente o fato se concretizar, nós sabemos que isso aí é uma distância muito grande, porque não depende só da Federação Paulista de Futebol, né? Quando se trata de saúde, quando se trata dessa pandemia, aí eu acho que a palavra final ela vai ser principalmente do governo do estado. Então, é isso aí que eu acho, por isso que nós não temos ainda uma data praticamente acertada para o retorno da competição em si. Bem legal. Chegando perguntas aí as pessoas que seguem a gente na página, o meu professor aí, o meu parceiro Agamenon Júnior, já manda uma pergunta aí. Eu não entendi muito bem, mas vamos ver se a gente consegue decifrar aí o que ele quis dizer. No caso de prorrogar o estaduais, os times que contrataram esses jogadores também estarão na competição regional. Não seria o caso de todos estarem na mesma sintonia? Se ele puder formular melhor a questão, a gente agradece. Você conseguiu entender, Vitor Duarte, que ele quis questionar aí? Ele diz mais ou menos assim, pelo que eu entendi, de que os jogadores, lógico, as competições regionais elas vão se estender. A data que eles formularem esses contratos, ela existe, mas né, todos os campeonatos precisam acabar. E aí eu acho que ele está pensando que os jogadores fecharam para o Campeonato Brasileiro, das equipes que tem a temporada inteira, alguma coisa assim. Mas acho que não, né? Porque é por data, né, professor? O cara fecha o contrato a partir do dia 1º de junho, se é para 30 de maio, e aí a partir desse dia ele não tem mais contrato com o Santo André e fica livre para assinar com qualquer outro clube. É mais ou menos por aí, né? A partir do momento que os contratos se encerraram, essas equipes que eles tinham apalavrado, que eles tinham pré-contrato, essas equipes já lançaram o nome deles da CBF, como atletas, por exemplo, da Ponte Preta, o Luizão, como atleta do Sport Recife, o Ronaldo, como atleta da Ferroviária, o Dudu Vieira. Porém, como a Federação Paulista ela vai estender e manter a condição de jogo desses atletas até o final da competição, caso ela retorne, havendo um acordo entre essas equipes que hoje têm o vínculo do atleta, como o Sport, a Ferroviária e a Internacional, e no caso a equipe da Ponte Preta, havendo um acordo entre essas equipes e também a vontade, pode terminar a competição pela equipe do Santo André. Por exemplo, no caso do Ronaldo, ele já está
em Recife, já fazendo, né, aquele trabalho de exames, adiantando já o procedimento todo para o retorno da competição. Ele, por exemplo, ele pode ser usado no campeonato estadual lá. O Luizão não pode ser usado aqui pela Ponte Preta, e nem o Dudu Vieira pela Ferroviária, apenas no Brasileiro. Então, havendo uma conversa aí, e os clubes também tendo boa vontade, no caso, Ferroviária e no caso, a equipe da Ponte Preta, esses dois jogadores, no caso, o Dudu Vieira e o Luizão, ainda existe uma expectativa que eles possam terminar a competição no Santo André, mas nada ainda de concreto, porque não depende só da vontade do Santo André e nem só da vontade do atleta, depende também que são a Ferroviária e a equipe da Ponte Preta. Muito bom, esclarecido então a dúvida do meu parceiro Agamenon Júnior, continua mandando perguntas aí, você também que está acompanhando, manda seu comentário aí, pessoal de Sorocaba, eu sei que está acompanhando em peso aí, tem boas lembranças do professor Paulo Roberto, pode mandar sua pergunta aí, o seu comentário também, para a gente colocar aqui no ar, vai aparecer na telinha aí. Mas agora é a vez do Fábio Dias fazer a sua pergunta. A bucha tá solta hoje. O Fábio Dias acabou tendo um probleminha aí na conexão. Então eu passo a bola pro Alan. Vai lá, Alan, sua vez de questionar. Vamos lá, João. Paulo Roberto, durante uma entrevista ao Mesa Redonda na TV Gazeta em fevereiro, você disse que até aquele momento o Santo André estava muito bem pela preparação que ele teve na pré-temporada, né? Se preparou no sul de Minas também, e também um pouquinho mais de 50% do seu elenco atual que estava jogando tinha atuado junto com a comissão técnica, então já tinha aquele entrosamento com a filosofia, metodologia, que resultou em grandes resultados. Além desses fatores também, teve outros fatores importantes durante toda essa campanha, lembrando que o Santo André está num grupo muito difícil também, né? Junto com o Palmeiras, Novo Horizontino também. Qual foram outros motivos que levaram junto a essa ótima campanha do Santo André? Olha, eu acho que esses dois aspectos foram determinantes, né? A pré-temporada, apesar de ser uma pré-temporada curta, né, de apenas 17 dias, mas o fato de pelo menos 50% dos atletas já conhecerem bem a comissão técnica, eu acho que isso aí facilitou muito, até pelo fato de nós termos um tempo muito curto de preparação. Mas eu acho também que o apoio que a diretoria nos deu, né, pelo menos durante toda a competição, tudo aquilo que foi acordado entre diretoria, atletas e comissão técnica foi cumprido religiosamente em dia. Então, eu acho que a credibilidade também da nossa diretoria ao nosso trabalho, né, a confiança que eles tinham no nosso trabalho, eu acho que isso aí também, a somatória de tudo isso aí foram fatores determinantes para que nós pudéssemos iniciar a competição da forma que iniciamos, praticamente na liderança da competição desde a segunda rodada até a 10ª rodada, na liderança da competição, e fazendo uma campanha, até o momento, uma campanha irrepreensível. Acho que a diretoria também teve a sua contribuição. Realmente, bela campanha do Santo André, tomara que consiga ser resolvida essa questão de saúde aí para voltar assim, porque é uma pena, né? Uma campanha tão boa, tão legal, a gente vê um time que não é aí entre os 4 considerados grandes, né, do estado, chegando longe, né, indo bem na competição, não é sempre que acontece, então é muito importante essa campanha do Santo André. O Agamenon mandou agradecendo sua resposta aí, professor. Então agora eu passo a bola para o Fábio Dias. Vamos ver se não vai cair, hein, Fábio Dias? Vou cair não, João, voltei. Queria aproveitar a resposta do professor para perguntar a importância do Fernando Henrique, né? Goleiro que vinha fazendo um excelente campeonato, uma das peças fundamentais nesse time do Santo André. Jogou todos os minutos dos 10 jogos que o Santo André disputou até aqui. A importância do goleiro que foi campeão brasileiro, vice-campeão de Libertadores nesse elenco, né? Para ajudar o senhor na gestão desse elenco, né, professor?
Eu acho que o professor não ouviu a pergunta do Fábio, deve ter dado algum probleminha lá, deve ter acontecido algum problema. Não ouviu, né, professor? Tá nos ouvindo agora? Acho que não. Acho que deu algum problema lá na questão do áudio. Ele não consegue nos ouvir. Vamos ver se consegue restabelecer lá. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue arrumar. Vamos ver. Agora. E agora? Agora nos ouve? Parece que tá dando algum problema lá, ele não tá conseguindo ouvir. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí, o Jonathan Ferreira. Flávia! Um abraço pro Jonathan, sempre acompanhando também. Maria Linda de Souza, parabéns, Fábio. Mandando. Será que tem agora condições? Nos ouve, professor? Tá no ar, tá complicado aí, a gente não tá conseguindo ouvir. Paulo Roberto Santos com a gente, técnico do Santo André. A entrevista tá bem legal, a gente tá perguntando aí coisas para ele importantes, né? Já que o Santo André vinha liderando o Campeonato Paulista desta temporada até a paralisação por causa da pandemia mundial que estamos vivendo nesse ano de 2020, essa coisa terrível, né? Mas a gente espera que volte para o Santo André continuar a sua campanha, sua bela campanha aí nesse Paulistão. Por enquanto realmente ele não está nos ouvindo, né? Pelo jeito. Assim que ele estiver ouvindo, dá um ok pra gente aí, mas parece que realmente não está nos ouvindo o Paulo Roberto Santos, técnico do Santo André, que é um baita treinador aí, passagem por várias equipes, principalmente do interior, né? Grandes conquistas no São Bento aí. E a passagem do Paulo no São Bento aí foi realmente sensacional, né, Vitor Duarte? Grandes coisas, acessos, né? Depois que ele saiu, o São Bento não conseguiu se reencontrar mais, né, Vitor? Não, costumo dizer que o Paulo Roberto é o maior técnico da história do São Bento, né? Aqui em Sorocaba é tido desta maneira. Ele conseguiu 3 acessos, né? 3 acessos da Série D para a Série C, da Série C para a Série B e também da Série A2 para a Série A1 no Campeonato Paulista. E foram acessos assim, muito comemorados. Um técnico que tinha uma linha de trabalho muito direta, né? E isso ele conseguiu permanecer no Santo André. Até uma coisa que a gente fala muito dele por aqui é que sempre com esses jogadores, como ele falou do caso do Luizão, o Dudu Vieira, o próprio Guilherme Queiroz, que é atacante do Santo André hoje, são jogadores que caminharam com o Paulo durante toda a sua trajetória, né? Durante todos os clubes no qual ele dirigiu, e isso aconteceu novamente agora no Santo André. E realmente, tudo que ele fez por aqui ficou muito marcado pela sua conduta no trabalho, no dia a dia, e por apresentar resultados sem ter tanto orçamento assim. São Bento tinha um dos menores orçamentos do futebol paulista no estadual, conseguiu ir subindo, mudou seu patamar, coisa que é muito importante, durante algum momento, e aí após a sua saída teve 2 rebaixamentos no mesmo ano, né? Foi o que aconteceu no ano passado, o rebaixamento na Série A2 do Paulista e o rebaixamento também na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é algo que ficou muito marcado. Muita gente mesmo, torcedores, a própria diretoria, falam todas as vezes que cai um técnico por aqui, falam o nome dele, mas hoje ele está já com muita gente olhando para ele, sabendo do seu potencial, do seu trabalho, e é difícil, né? A hora que um técnico que é de um time pequeno começa a ganhar status para time grande, você perde um pouquinho a mão, mas seria especial demais, né? Poder vê-lo novamente por aqui e, claro, continuamos torcendo para que ele continue fazendo um grande trabalho onde quer que esteja. Mandar um abração para o Manuel Francisco, tio do Vitor Duarte, está acompanhando. O Vinícius Zampol também, sempre com a gente. O Ari Domingues também acompanhando essa live. Vamos ver se temos condições? Vou tentar ver se ele consegue nos ouvir agora. Estou ouvindo bem. Nos ouve, professor? Estou ouvindo bem, estou ouvindo, estou aqui, estou ouvindo.
Maravilha. Agora era a vez, então vamos repetir a pergunta do Fábio Dias, né, Fabinho? Opa, exatamente. Eu queria aproveitar a pergunta do Alan para justamente questionar o professor sobre a importância do Fernando Henrique, né? Goleiro experiente, jogou todos os minutos de todos os jogos do Santo André até aqui, goleiro campeão brasileiro pelo Fluminense e tudo mais. Qual a importância do Fernando Henrique até para ajudar o senhor na gestão desse grupo, né, professor? Olha, o futebol sempre parte de um princípio que toda boa equipe ela começa por um bom goleiro, né? E além de bom goleiro, o Fernando Henrique é uma pessoa de um caráter muito bom, um cara muito profissional, que além de te ajudar muito dentro de campo, te ajuda muito na gestão do grupo, né? Porque o futebol, você sabe que o futebol, uma das coisas mais difíceis é a gestão de grupo, porque você está trabalhando com praticamente 30 cabeças diferentes, e no futebol tem sempre aquilo, o atleta que está jogando, ele está pensando de uma maneira, o que não está jogando já está pensando de outra, e você tem que saber administrar, tem que saber tentar motivar todos eles, o que é muito difícil, você manter todos os jogadores motivados na mesma proporção, e você, quando tem atletas do nível do Fernando Henrique, ele te ajuda, ou eles, né, te ajudam, né, na gestão desse grupo, para que você diminua o máximo possível o conflito por insatisfação de um ou outro jogador, às vezes, por não estarem jogando, e principalmente quando a equipe atravessa um bom momento. Fernando Henrique, grande goleiro, né? Experiente. Fernando Henrique, grandes temporadas no Fluminense, que hoje é o goleiro aí do Santo André. Dessa brilhante campanha do Santo André, que esperamos que continue, né? Que consiga concluir essa brilhante campanha, quem sabe aí chegando nas fases finais e dando trabalho para os grandões do estado. O Jonathan continua mandando mensagem, um abraço para ele. O pessoal continua participando aí e mandando a sua questão, seu comentário. Estaremos aqui para responder. Agora é o Diego Santos, né? Diego Santos também participando. Mande sua pergunta, Diego. O professor, ainda nessa linha com relação à paralisação, você deu uma entrevista para a ESPN falando que a paralisação favoreceu os grandes por questões psicológicas. Acho que o problema sou eu, né? Não, pode falar. Vai lá, Diego. Quem caiu, o professor está te escutando. Foi o Alan que caiu. Pode falar. Então, professor, você havia falado que a paralisação seria boa para os grandes porque eles poderiam voltar com questões psicológicas melhores, questões técnicas, eu até concordo. Mas o Santo André ele vinha no viés de baixa, ou pelo menos passava por uma oscilação que não passou ainda no campeonato, mas estava nesse final. Você acha que essa parada também, querendo não, pode ajudar vocês nessa questão, ou realmente a questão dos jogadores vai impactar mais? Não tê-los completos, no caso. Eu acho que a parada ela prejudica mais o Santo André nesse aspecto. Qual o aspecto? O Santo André praticamente não terá mais o mesmo elenco que teve durante toda a competição. Os grandes terão o mesmo elenco. O Santo André provavelmente irá retornar aos treinamentos depois das equipes consideradas grandes. É fato, as equipes grandes já iniciaram os seus trabalhos, já estão adiantando já alguns protocolos exigidos pela Federação Paulista de Futebol, que foi encaminhado, inclusive, à CBF. O Santo André ainda não começou. Por quê? O Santo André hoje não tem um estádio onde ele poderia estar já recebendo seus atletas, adiantando todo um protocolo para que se possa reiniciar os trabalhos. O Santo André ainda está à procura de um local para que ele possa praticamente ficar com esses atletas concentrados nesse local até a data do retorno da competição e durante toda a competição, porque, como todos sabem, o estádio do Santo André, ele hoje está atendendo, né, a essa pandemia, né, se tornou um hospital. Então, o Santo André hoje não tem, se o campeonato fosse começar a semana que vem, o Santo André não teria nem como jogar. O Santo André ainda está em busca, inclusive, de um local para mandar seus jogos. Então, o Santo André hoje, ele sai muito atrás de todas as equipes, principalmente das grandes, pelo aspecto de não ter o mesmo elenco e pelo aspecto de você ainda iniciar os seus trabalhos
bem depois das equipes grandes. Então, eu acho que essa paralisação, quando eu falo Santo André, eu acho que outras equipes menores também estão sendo mais prejudicadas. Por isso, porque vão perder alguns de seus principais jogadores, coisa que não irá acontecer com as equipes maiores. As equipes maiores não vão perder ninguém, principalmente os seus principais jogadores. Correto? Então, as equipes consideradas menores provavelmente irão perder, e o Santo André certamente irá perder mais. É realmente situação complicada. Você curtindo nossa live aqui na Rádio Prorrogação, na página do Facebook da Prorrogação. A gente vai abordar um assunto agora, professor, eu acho que você vai gostar de ouvir também, o pessoal comentando, o pessoal em peso de Sorocaba participando, viu? E o Gomes Everton manda mensagem aí, ó. Volta pro Bentão, Paulo Roberto, rei dos acessos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem, dessas passagens, né, na verdade, pelo São Bento, que aconteceu lá na cidade de Sorocaba, os acessos, enfim. A gente estava conversando até aqui em off, né, fora do ar, antes de começar, e você lembrava com carinho desse momento, desse período que você permaneceu lá no São Bento. O pessoal gosta muito de você lá, pedindo para você voltar, professor. A nossa história, né, na cidade de Sorocaba, ela foi uma história muito bonita, né, uma história, principalmente no São Bento, porque foram várias conquistas, né, e meteóricas, uma logo após a outra, e praticamente pegando o São Bento, assumindo o São Bento, que o São Bento vinha de competições, né, tirando a série A3 que o São Bento conquistou o título, anteriormente o São Bento vinha em baixa, né, e nós praticamente participamos do ressurgimento do São Bento. E isso aí fez com que nós tivéssemos uma identificação muito grande com a cidade, com os torcedores, e eu acho que por tudo isso aí, nós temos uma lembrança e temos um carinho muito grande não só pela cidade de Sorocaba, onde inclusive eu resido hoje, mas também pelo torcedor são-bentista e pelo Esporte Clube São Bento em si. Então, eu acho que a somatória dessas conquistas é que fizeram com que nós tivéssemos essa identificação que vai fazer parte da história do São Bento. Muito legal. Mandar um abraço também para o Alexandre Marques, sempre acompanhando a gente também. Tá chegando acompanhando a gente, mandar um abração para ele. E tem uma pergunta aqui, professor, para você, do nosso Agamenon Júnior. Ele pergunta a idade aí, na sua opinião, professor. Repete para mim, porque eu não ouvi direito. Repete, por favor. Ele pede, o nosso Agamenon Júnior pede para você classificar os melhores times do Brasil hoje. Na sua opinião, quais são as melhores equipes do Brasil? Olha, eu acho que hoje no Brasil tem uma equipe que ela está muito na frente das demais, né? Que é a equipe do Flamengo, né? A equipe do Flamengo, eu acho que ela está muito na frente das demais. Mas eu acho que aí a equipe do Palmeiras, o próprio Grêmio, né, são equipes aí que podemos considerar que são grandes equipes. Mas eu acho que só após o início do Campeonato Brasileiro, aí sim nós poderemos ter uma noção melhor daquelas equipes que vão se manter em alta no futebol brasileiro. Muito legal, estamos aqui então com o professor Paulo Roberto Santos, técnico do Santo André. Você continua acompanhando, mandando sua pergunta e, é claro, compartilhando também, contando aos seus amigos. A gente está com o Paulo Roberto Santos. E agora, já que falamos do São Bento, né, Vitor Duarte? São Bento você entende um pouquinho, né? Então você pode mandar sua pergunta aí, professor. Não dá para fugir desse tema, né? Até eu disse que ele fez parte do meu início de carreira e foi muito importante. E gostaria que o senhor relembrasse aquele momento, né, do acesso, importantíssimo, né, para a Série A1 do Campeonato Paulista, o retorno do São Bento depois de muito tempo, né, que acabou sendo, né, depois de um tempo, conquistado o acesso à Série D do Brasileiro, e aquele retorno a Sorocaba, a gente até conversou um pouquinho fora do ar, sobre um momento que o clube estava precisando ressurgir, e aí a gente volta no meio de chuva, né, com um mundo de gente na frente do estádio, na marquise do estádio Walter Ribeiro, e no outro dia teve até passeata na cidade, coisa assim que não é normal, ser bem sincero, não é normal do povo de Sorocaba, e isso aconteceu naquele momento. Eu gostaria que o senhor relembrasse um pouquinho disso.
O retorno de Catanduva, né? Realmente, ali foi um jogo histórico, né? Um jogo que praticamente carimbou o nosso acesso lá em Catanduvas. No nosso retorno, chovia muito, né? Eu lembro que nós paramos num posto de gasolina em Rio Claro, o ônibus parou ali para abastecer, e ali já estava uma chuva muito forte, e nós tínhamos o contato com pessoas da nossa família que nos aguardavam em Sorocaba, e já nos comunicavam naquele momento que a chuva estava muito forte em Sorocaba, e nós achávamos que iríamos chegar no Walter Ribeiro e não iríamos encontrar praticamente ninguém nos aguardando, né? Obviamente que todos nós esperávamos e queríamos que o torcedor estivesse ali também, para participar juntamente conosco da comemoração do acesso. E, para nossa surpresa, mesmo embaixo de uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, a grande maioria dos torcedores do São Bento estavam ali nos aguardando. Foi uma festa, foi uma recepção inesquecível, e nós temos como lembrança isso aí até hoje. E o mais legal desse momento, né, não só desse, mas dos outros até. Que legal, que bacana. Vou fazer uma outra passagem, João, se você me permite, na despedida de um dos principais jogadores dessa passagem recente do São Bento aqui, foi o Éder, que eu estava falando há pouco, né, assim que o senhor acabou caindo aqui, de como os jogadores que passam na sua mão marcam, né? Teve o Luizão, que esteve aqui em Sorocaba e agora esteve também no Santo André, o próprio Guilherme Queiroz, que jogou aqui, esteve aí também, né? O Dudu Vieira, que acabou saindo agora para o Ferroviário, e também acontece a mesma coisa. Everaldo. Exatamente. Aí eu queria citar esses dois jogadores especiais. Primeiro, aquele jogo de despedida do Éder, que ele, né, vai para o Red Bull e o São Bento consegue o acesso para a Série A2. E os dois jogadores importantíssimos, que é o Everaldo e o Rossi, que hoje despontam no cenário nacional, mas estiveram na sua mão no São Bento. Gostaria que falasse desses jogadores também. O Éder, nós trouxemos o Éder primeiramente do Arapongas, do Paraná, quando nós disputamos a primeira divisão do Paraná em 2012, fomos campeões do interior, ganhamos a vaga para a Série D, para a Copa do Brasil. Nós levamos o Éder no ano seguinte para o Rio Claro, em 2013, para jogar a Série A2, conquistamos o acesso no Rio Claro, e posteriormente nós trouxemos o Éder para o São Bento, para fazer parte daquela equipe que conquistou o acesso. O Everaldo foi um jogador que nós, na época da Série C, estávamos montando o elenco, numa dificuldade muito grande, até porque o orçamento da Série C ele não existe, né? A CBF ela só te ajuda com as viagens e com as hospedagens, e nós tínhamos um orçamento muito curto, e nós fomos assistir alguns jogos da Série A3, da Série A2, e eu vi o Everaldo atuando pelo Velo de Rio Claro, e coincidentemente o Everaldo pertencia a um empresário que eu conheço, da cidade de Rio Claro, e nós conseguimos trazer o Everaldo, que já estava praticamente acertado naquela época, com o CSA de Alagoas, que ia jogar também a Série D, e foi quem decidiu conosco a Série C, e que decidiu conosco no final, ali na reta final da Série C. Nós conseguimos levar o Everaldo até praticamente sem custo para o São Bento só, naquela época, assumia apenas a moradia e as refeições do Everaldo, até porque o nosso orçamento já tinha estourado, e o empresário dele que pagava o salário dele durante toda a Série C. E nós conseguimos levá-lo para o São Bento, e ele nos ajudou muito. Já o Rossi é um jogador que nós, no primeiro ano nosso de Paulistão, nós tentamos trazê-lo da Ponte Preta, ele estava praticamente encostado na Ponte Preta, não estava sendo usado, acabou não dando certo, e no segundo ano nós acabamos trazendo o Rossi. Muito legal relembrar essa passagem aí do professor Paulo Roberto pelo São Bento. O Vitor Duarte com certeza tem boas lembranças aí dessa época. Mas eu sei que tem um cara aqui que falou que gostaria de participar, viu, professor? Que fala bastante de tática, da parte tática, das ideias de futebol de hoje em dia. Ele queria aproveitar aí a sua presença para falar um pouquinho disso aí também, que é o nosso Fábio Dias. Ele como estudioso da bola aí,
falou que queria falar bastante com o senhor aí sobre essas questões também. Poderemos abordar um pouquinho esse assunto agora, né, Fábio? Exatamente, João. Inclusive, eu estava pegando alguns dados ali, mas você me chamou antes de que eu pudesse pegar todos os dados. Bem, professor, eu queria perguntar, levando em conta que o Santo André venceu o São Paulo ainda no início do campeonato, empatou com o Corinthians por 1-1 na Arena, o resultado acabou escapando na reta final do jogo e tal, e levando em consideração as suas ideias de jogo, né? Eu percebo que, pelo menos com o Santo André, é um time que se defende muito bem e sai muito rápido para o contra-ataque, sai muito rápido para definir rápido a jogada no ataque. Essa ideia de jogo tem a ver com os times que o senhor tem em mãos, passou muito tempo treinando times do interior, então essa ideia de jogo está adaptada à questão do que você tem em mãos, e aí, em cima daquilo, você monta o time, ou é uma ideia sua mesmo? Prefere ter times, e independentemente do time, times mais defensivos que saem mais rápido para o ataque? Olha, eu, na realidade, eu acho que no futebol não existe o certo e nem o errado. O que existe no futebol é um modismo muito grande. E, a partir do momento, alguns modismos, a maioria abraça esse modismo, né? Hoje nós ouvimos muito falar em marcação linha alta, intensidade, tudo coisas que sempre existiram no futebol. Sempre existiram no futebol. Marcação linha alta é a antiga e chamada marcação sob pressão. Intensidade, velocidade, são coisas que sempre existiram no futebol. De um tempo para cá parece que isso aí é novidade. Não é. O que existe são formas de jogar. Você, se tem uma equipe muito rápida, você opta por jogar numa transição para poder usar o quê? A velocidade da sua equipe. Se você tem uma equipe que ela é rápida do meio para frente, nada melhor do que você atrair o adversário para o seu campo, criar os espaços dentro do campo dele e jogar em transição, que são jogadas de velocidade, como atua hoje a equipe do Santo André. Mas, em alguns momentos, você tem que mudar um pouco, você tem que adiantar um pouco a sua marcação. Tudo depende do momento do jogo, mas, como eu falei, se você tem como principal característica da sua equipe a velocidade, você tem que usar sempre que puder o jogo de transição, né? Transição, e para você fazer a transição em velocidade, você precisa de espaços dentro do campo do adversário. E você cria os espaços dentro do campo do adversário quando você dá a bola para o adversário te agredir e ele entra dentro do seu campo. Aí sim, ele se expõe todo e você consegue jogar em transição. Agora, não quer dizer que é a única forma de se jogar. Não quer dizer que seja. Agora, hoje a gente vê muito isso, alguns modismos de transição, de marcar. O São Paulo trouxe a novidade do futebol brasileiro no Santos, o Jorge Jesus, não trouxeram nada. O Santos, da época do Dorival Júnior, quando do surgimento do Neymar e do Ganso, jogava daquela maneira que o São Paulo implantou no Santos. O Santos jogava assim com o Dorival Júnior. Aí me parece que as pessoas assistem futebol, mas não enxergam o futebol. O Santos jogava daquela forma, entendeu? Por exemplo, a seleção brasileira, o Flamengo da década de 80 jogava daquela forma, só que não jogava com a marcação alta. O time do Flamengo voltava todo até o meio-campo e usava a transição rápida e toques, aproximações, triangulações. Então, a gente ouve hoje muita coisa que se fala que é novidade no futebol brasileiro, que eu não vejo como novidade. E o futebol brasileiro já atuou assim em outras épocas, certo? Agora, cada um opta por aquilo que acredita, né? Você, dependendo do time que você tem nas mãos, você tem uma estratégia de jogo dentro daquilo que você tem nas mãos. Aí, se você, de repente, muda de equipe, se você vai dirigir um Santos, se você vai dirigir, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians, dependendo da característica do jogador que você tem na mão, você vai optar por uma forma de jogar assim. O Corinthians ganhou tudo que tinha que ganhar jogando dessa forma. Uma equipe que se compactava muito bem, que se fechava muito bem, marcava forte e saía em transição rápida. Ganhou tudo que podia ganhar nas mãos do Tite, do Mano e, posteriormente, do Fábio Carille.
A partir do momento que quis mudar, a coisa ela ainda não encaixou, ela não vai mudar da noite para o dia. Você vai conseguir mudar, você vai conseguir encaixar, mas requer tempo. Então, eu acho que futebol é isso aí. O problema é que, às vezes, o que acontece, eu vejo muito futebol assim, depois da Copa do Mundo, quando nós perdemos de 7-1, o futebol criou-se uma imagem que o futebol brasileiro precisava de uma reciclagem. E aí começaram a aparecer as reciclagens. As reciclagens que apareceram não eram novidades, 2 linhas de 4, hoje o futebol mundial são 2 linhas de 4, 2 atacantes enfiados, ou então 2 atacantes de velocidade, então não se tem novidade nenhuma. O que eu acho é que depois dos 7-1, começou-se a criar muito modismo no futebol brasileiro, querendo mudanças, e as mudanças que se dizem mudanças são coisas que eu, particularmente, já havia um tempo atrás no futebol brasileiro. Então, eu não vejo mudança. O que eu vejo é isso aí. Formas de se jogar, né, que você tem que acreditar, você tem que conhecer, mas saber variar também quando necessário. Muito legal, né? Muito legal a gente falar de futebol e sempre debater essa parte tática também. Quem sabe, né? Com quem tem experiência do campo, do trabalho com os jogadores no dia a dia, enfim, muito legal. Alan Gomes, sua vez agora, se você quiser continuar na rádio, meu parceiro, Alan. Então, meu assunto voltando ali um pouquinho ao São Bento, uma pergunta para o Paulo Roberto é que durante essa passagem pelo São Bento, houve alguns jogos que me chamou muita atenção de um jogador. Teve um jogo entre São Bento e São Paulo pelo Campeonato Paulista de 2016, em abril de 2016. Ele fez um gol e um belo gol contra o São Paulo, e também em 2018 também o São Bento ganhou do Corinthians, na Arena do Corinthians também. E dentro desse jogo chamou a atenção que foi o Regis, lateral direito, bom jogador, tanto que chamou a atenção de São Paulo, também atuou no São Paulo. Claro que depois ele saiu por problemas particulares, né? Ele não teve uma sequência grande. Claro que quando esses problemas, quem está no campo é difícil ter essa aproximação, mas não tem como. Nessas situações, qual que é o papel do técnico? Você disse que o técnico também ele é um gestor de vestiário, ele tem que lidar com muitas situações de jogadores também, e o Regis ele teve uma grande passagem pelo São Bento, ele sempre foi destaque, tanto que chamou a atenção do São Paulo, e foi bem até o certo momento que ele saiu. O que você poderia falar sobre ele, sobre a situação do jogador, qual era a forma que você lidava, né, na época também? O que você poderia dizer para a gente? Olha, o treinador de futebol, além de um gestor, ele também tem que usar também, né, a figura do pai do atleta, né? Você tem que também, sempre que possível, saber da vida particular do atleta e saber dividir também os problemas que o atleta tem. O Regis foi um caso especial, né? Especial, um atleta especial, um atleta acima da média, no aspecto técnico, mas também com uma situação especial. E até aquele momento, quando nós trouxemos ele do Capivariano, não sei se em 2016, se eu não estiver enganado, quando nós trouxemos o atleta, nós nunca tínhamos vivenciado uma situação extracampo de um atleta como a situação do Regis. Eu, particularmente, nunca tinha vivenciado uma situação dessa. Confesso a vocês que não foi fácil de lidar. Mas eu trouxe o atleta sabendo do problema dele. Quando nós trouxemos o atleta, eu sabia do problema dele. Mas era um atleta que, naquele momento, ele estava sem mercado, devido, não pela parte técnica dele, mas devido ao problema em si. E o São Bento, como vocês mesmos colocaram aí no início, sempre foi uma das equipes, em todas as competições que disputava, entre os menores orçamentos. O investimento do São Bento era sempre os menores, e era um atleta que estava dentro do nosso orçamento naquele momento.
Então, nós optamos por arriscar um atleta de uma qualidade acima, diferenciado, mas com um problema para ser administrado também, no seu dia a dia. E nós arriscamos, trouxemos o atleta, ele, do primeiro ano que nós trouxemos, até que ele não nos deu problema, ele nos ajudou muito dentro de campo, mas a partir dali, na sequência, né, ele acabou saindo no segundo semestre, se eu não me engano, ele foi para o Bahia, acabou tendo esses problemas no Bahia também, depois trouxemos de volta, teve uma passagem muito boa quando daquela saída dele para o São Paulo, naquele ano, o último paulistão dele pelo São Bento, ele foi muito bem, e ao terminar o Campeonato Paulista, praticamente na metade do Campeonato Paulista, ele já estava praticamente negociado com o São Paulo. E ele nos ajudou muito naquela temporada. Naquela última temporada que ele esteve no São Bento, quando ele se transferiu para o São Paulo, ele não nos deu problema nenhum extracampo. Nós conseguimos fazer com que o atleta ele focasse única e exclusivamente no trabalho dele. Um atleta espetacular para se trabalhar dentro de campo, um atleta que nunca deu um trabalho no dia a dia e acima da média tecnicamente. Então, naquele último ano dele, na última passagem dele no São Bento, ele não nos deu problema. Tanto é que ele foi negociado com o São Paulo. Mas, infelizmente, no São Paulo iniciou muito bem, teve os problemas que teve, depois, se eu não me engano, foi para o CSA, teve também, retornou ao São Bento, teve de novo, e aí nós perdemos um pouco, né, o contato com o atleta, coisa de um mês e pouco atrás, se eu não me engano, ele entrou em contato comigo, ele estava saindo também pelo mesmo problema de uma equipe que ele estava lá em Santa Catarina, me ligou, inclusive, petinou a oportunidade no Santo André, mas nós já tínhamos também feito as 26 contratações já, e na posição nós não estávamos, assim, precisando naquele momento, mas mesmo se estivesse precisando, não teria mais condições, porque não tínhamos mais nenhuma inscrição para fazer, mas a minha convivência com ele foi sempre procurando orientá-lo e tentando ajudá-lo nesse aspecto do extracampo. Mas, infelizmente, vocês sabem que esse tipo de problema que o Regis enfrenta e outros enfrentam também é muito difícil, né? É muito difícil e são poucos aqueles que conseguem se libertar disso durante a carreira, né? E acabam até jogando fora a sua carreira devido a esse problema. Realmente, um talento, né, o Regis? Realmente um jogador que chamou a atenção quando estava no São Bento e também no São Paulo, ainda com o Diego Aguirre, né, dando muitas oportunidades, mas depois, infelizmente, acabou se perdendo aí. Torcemos para que o Regis volte, quem sabe, a brilhar em algum time grande aí, porque é um belo lateral direito, jogador realmente de muita qualidade, força física, muito técnico também, um bom jogador. Mais uma pergunta do pessoal que está acompanhando aqui, antes do Diego, o Agamenon Júnior, meu parceiro, faz mais uma pergunta para o professor, até porque ele sabe da vasta experiência que o senhor tem nos times do interior, né, professor? A maioria da sua carreira foi trabalhando em equipes do interior. E a pergunta dele é muito interessante, realmente, a pergunta: qual é a diferença de hoje para 30 anos atrás, onde as equipes do interior revelavam craques um atrás do outro? Neto. O que acontece? Por que os times do interior não revelam mais tantos craques ou não conseguem mais? O que acontece hoje é que as equipes do interior não têm mais a mesma condição que tinham há 20, 30 anos atrás de trabalhar as categorias de base. Quando eu falo com condições, é condições de investimento. Porque não adianta nada você ter uma categoria de base, mas não ter na sua categoria de base um trabalho profissional. Dificilmente você vai colher frutos. Ou se colher, vai colher o mínimo possível. Então, hoje, principalmente as equipes de interior, elas não têm mais a condição de desenvolver um trabalho profissional nas categorias de base, como tinham antigamente. Então, por isso que você vê as equipes revelarem muito pouco jogadores, ou quase que nenhum atleta, pelo menos o atleta que venha e assuma a condição de titular para resolver o problema numa equipe de interior, para até futuramente ser negociado. Quando muito você consegue atletas para compor o elenco, tudo por causa disso. Os investimentos diminuíram muito nas categorias de base e as equipes de interior elas não têm como realizar um trabalho profissional na categoria de base como faziam antigamente. Respondido então para o meu parceiro Júnior aí, ele está sempre participando com a gente.
mais uma questão aí. 8h59, vamos até aí mais ou menos 9h10, 9h15, até de vocês mandarem mais perguntas aí, você que está participando, e a gente aqui também fazer já a nossa última rodada aí de perguntas para o professor Paulo Roberto Santos. Sua vez, Vitor Duarte. Vamos lá, então, vamos lá. Eu queria saber do professor, né, como ele falou aí, a questão de dos times, principalmente nas contratações, que ele é muito importante. Hoje tem uma figura acho que eu pulei o Diego, né? Muito importante. Não, vamos pro Diego primeiro, senão ele fica chateado, coitado. Desculpa, Diego Santos, acabei pulando o senhor. É que o senhor quase não aparece aqui, tá chinelando mais do que não sei o que, acabei pulando, mas... Desculpa, Diego, é sua vez então de perguntar, professor, já as últimas rodadas aí de perguntas, mas pode perguntar aí. Desculpado, João, é que eu tinha até ligado o microfone, aí do nada se chama o Vitor, eu fiquei triste, eu confesso. Ô professor, qual o principal grande é o concorrente do Santo André hoje? Porque o Corinthians vinha numa queda extraordinária no campeonato, São Paulo vinha numa crescente, o Palmeiras robusto e o Santos oscilando. Para o senhor, qual o principal time paulista, exceção feita ao Santo André, evidentemente, que é o seu clube? Dos grandes, dos 4 grandes. Qual o principal adversário? Olha, eu vou colocar 2 equipes. Eu vou colocar a equipe do Palmeiras, até pelo elenco que tem e pela sequência que teve na competição, né? E a equipe do São Paulo, que a partir do momento da competição, ela cresceu muito. Então, acho que hoje, essas 2 equipes são as 2 equipes que pode-se dizer assim, entre as equipes consideradas grandes, as 2 equipes que eu vejo como que jogam um futebol hoje mais competitivo, mais equilibrado, e equipes que tendem a crescer ainda daqui para o final da competição. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras, vale lembrar, né, João? Pode ser com o adversário, inclusive, do Santo André, caso os dois se classifiquem, muito provavelmente vão classificar e vão enfrentar nas quartas de final. Jogo único, hein? É verdade. Boa lembrança. E hoje seria em Santo André, né? Se tivéssemos o campeonato e terminasse hoje, esse jogo único seria em Santo André, no Bruno José Daniel. Antes do Vitor Duarte, ficou bravo comigo, agora que eu interrompi ele. Desculpa aí, Vitor Duarte. João. Mas o Vinícius São Paulo tem uma pergunta aqui. Diga, Fábio. O Bruno José Daniel tá como hospital de campanha agora, então se fosse hoje o jogo, não haveria como jogar lá no ABC. O Ramalhão precisaria encontrar outro estádio para jogar. Isso, é por isso que eu coloquei para vocês que esse retorno da competição... Tem isso também, né? É verdade. O professor já falou aí. O retorno da competição, nós vamos ter muitos problemas que nós não tínhamos no início da competição. E um deles, um problema sério, é você não ter o mando de jogo na sua casa. E o Santo André... É verdade. João, também provavelmente não teremos... Rapidinho, João, só para dar um número, essa questão é tão forte do Santo André jogando no Bruno José Daniel, que dos 5 jogos que fez, venceu 4, sendo um deles o São Paulo. Então, querendo ou não, o Bruno José Daniel faz muita falta pro Santo André. É um dos trunfos, né? Era um dos trunfos pro Santo André, realmente complicada essa questão. Muita coisa para se resolver ainda para o futebol voltar, né? Realmente muito complicado. Antes do Vitor Duarte, Vinícius São Paulo, ele manda a pergunta aí, professor. Uma pergunta diferente. Qual é o seu maior sonho fora do mundo esportivo, professor? O sonho que eu tenho fora do mundo esportivo, é poder ver as minhas filhas formadas, bem encaminhadas na vida. Eu acho que é o maior sonho que eu tenho hoje, é poder que Deus me dê saúde aí para que eu possa criar, educar e encaminhar minhas filhas na vida profissional delas. Muito legal. Respondido então para o nosso parceiro Vinícius Zampol. Vai, Vitor Duarte, agora sim a sua vez. Desculpa, Vitor Duarte. Não, mais do que tudo, já partindo para a parte final, eu queria deixar um agradecimento pessoal ao professor Paulo Roberto, que eu já coloquei aqui enquanto ele estava aí voltando a conversar com a gente, que é o maior técnico da história do Esporte Clube São Bento. Eu tenho muito prazer em dizer isso. Foi o cara que me ajudou muito a iniciar minha carreira, porque ter aquele papo depois das coletivas,
ter o diálogo com o treinador e principalmente as perguntas que ele me dava total liberdade de fazer nas entrevistas pós-jogo, foi muito importante. E aí, com as viagens que a gente teve a oportunidade de acompanhar também, me fez crescer como profissional. A minha pergunta, Paulo, já te agradecendo, é em cima de uma questão que a gente vê hoje muito. Assessor de imprensa cresceu muito. E a figura do diretor de futebol ainda mais. E todas as situações que você citou aqui, foi falado sobre, né, você falou, a gente contratou. Como é que você lida com essa situação? Talvez se chegar em um dia num time maior, claro, Santo André é gigante, São Bento também, mas um time de grande expressão, em ter que lidar com essa importância enorme que tem o diretor de futebol dentro desses clubes. Obrigado mais uma vez, grande abraço. A figura do diretor de futebol, que hoje usa-se muito, né, o executivo de futebol, ela não pode ser nunca maior do que a figura do treinador e do presidente do clube. Eu acho que a maior figura dentro de uma equipe de futebol profissional, ela sempre foi e sempre será do presidente do clube e do treinador do clube. Eu acho que o executivo de futebol ele tem que trabalhar em conjunto com o treinador, sim, mas a palavra final com relação no momento das escolhas, no planejamento, na formatação do elenco, a palavra final ela tem que ser sempre do treinador. Porque é o treinador que vai ser o mais cobrado, é o treinador que vai administrar os trabalhos, é o treinador que vai liderar a equipe, ele é o comandante. Então, hoje no futebol, em alguns lugares, o poste ele está mijando no cachorro, a banana ela está comendo macaco, entendeu? Porque estão tirando muito autonomia de alguns treinadores. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que a figura maior com relação à montagem de um elenco, responsabilidade sobre contratação de atletas, ela tem que ser do presidente do clube e do treinador. Então, eu acho que essas duas figuras, elas têm que ser respeitadas e a autonomia ela tem que ser deles. Agora, é lógico que a vinda de um novo profissional como o executivo de futebol, que hoje está na moda no futebol brasileiro, né? Está na moda, a figura do executivo de futebol, ela vai agregar a uma comissão técnica para trabalhar em conjunto com o treinador. Mas a palavra final ela tem que ser do treinador. Muito legal, muito legal. Você que está acompanhando aí a nossa entrevista com o Paulo Roberto Santos, professor técnico do Santo André. Mande sua pergunta, tá chegando no final da nossa live aí. Tem poucos minutos aí para você mandar sua pergunta, seu comentário com a gente aqui. Vamos passar a bola agora para Fábio Dias fazer a pergunta e a sua última questão, Fábio Dias, sua última participação aqui, Fábio Dias. Valeu, João. Queria agradecer também ao professor pela entrevista, agradecer muito a oportunidade de bater esse papo durante a pandemia. Queria perguntar, no início da live, o professor falou que a maior parte do elenco tem o seu vínculo encerrado e, enfim, não vão continuar depois do Campeonato Paulista. Queria saber se ele já foi sondado em meio a essa quarentena e diante dessa excelente campanha do Santo André, pensando no segundo semestre, né, pós-Paulistão. Olha, eu acho que essa parada aí, ela nos atrapalhou muito também nisso, no lado profissional, não só dos atletas, como também da comissão técnica. Porque, logicamente, com uma campanha como essa, as portas começavam a se abrir a nível de segundo semestre. Nós fomos procurados, sim, por 2 agremiações, isso praticamente na semana, uns 10 dias, mais ou menos, antes da parada. Chegamos a conversar, mas, infelizmente, após a parada, as coisas estacionaram e, até agora, nós não temos nada definido a nível de segundo semestre. Então, volto a frisar a vocês, essa parada, ela também foi muito ruim pelo lado profissional para os atletas e comissão técnica. Legal, esclareceu a questão. Aí agora é a vez do Alan Gomes também fazer essa última pergunta, Alan. Vamos lá. Foi um grande prazer, professor Paulo Roberto. Falou coisas muito importantes aqui para o futebol atual. E minha última pergunta, me corrija se estiver errado, mas você iniciou sua carreira no Pouso Alegre, na década de 80, 1988, e você treinou outros clubes, como Paysandu, Sampaio Corrêa.
Brasil de Pelotas, e fez uma grande sequência aqui no futebol paulista, né? Treinou Rio Claro, São Bento, a gente falou também, Guarani, América. Queria dizer apesar do futebol paulista, nos últimos 30 anos, a base ainda não era como antes, que precisa evoluir também. Ele sempre foi uma referência, o futebol paulista, né? Nas questões dos estaduais, sempre foi muito forte. Qual é o legado do técnico Paulo Roberto Santos para o futebol paulista? O que você poderia fazer uma análise sobre toda essa sua experiência? Olha, eu acho que o futebol paulista, independentemente de qualquer coisa, ele continua sendo uma vitrine, né? É uma vitrine. Hoje, o futebol paulista ele é observado do Brasil inteiro. As equipes que disputam o segundo semestre do Campeonato Brasileiro, elas observam o Campeonato Paulista para buscarem profissionais no Campeonato Paulista para formatarem seus elencos para o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Paulista ele vai continuar sendo, por muitos e muitos anos, a vitrine do nosso futebol. Isso aí, não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso aí é muito importante, e a nossa contribuição também ao futebol paulista, ela vem sendo dada, né? Nós temos deixado aí alguns legados em algumas agremiações que passamos, não só com conquistas, mas também pelo nosso lado profissional, pela nossa forma de trabalhar. Então, acho que isso é muito importante, é você passar nos clubes, às vezes, mesmo que você não obtenha conquistas, mas que você deixe um legado de trabalho, de profissionalismo, de seriedade, de conduta, né, de ser um profissional que trabalha sempre colocando o clube em primeiro lugar, né, não se envolvendo com coisas erradas no extracampo, que nós sabemos que existem muitas, procurando ser um profissional leal, né, sério, principalmente com o clube que paga os seus salários. Bacana, legal demais a pergunta do Alan e a resposta do professor. Agora, então, passo a bola para Diego Santos também fazer essa última pergunta para o professor Paulo Roberto. Professor, muito obrigado por agregar bastante a entrevista, por fazer parte conosco aqui dessa live. A minha pergunta final, ela é baseada no que você falou com relação à pergunta do Fábio com as táticas. Você disse que hoje nós vivemos um momento de modismo, que já existem algumas frases. Ele caiu? Acho que sim. Parece que sim, professor Paulo Roberto. Mais uma falha na conexão, sempre o Diego, hein? Que coisa lamentável. Mas daqui a pouquinho ele tá de volta aí pra gente concluir essa live. E você que tá acompanhando aí, pode ir mandando também. É tempo de vocês mandarem as últimas questões aí para a gente. Tá de volta já. Não foi muito longa a ausência dele. Continue, Diego Santos. Mais rápido que imediatamente. Então, professor, com relação à pergunta do Fábio sobre tática, aí o senhor até chegou a falar com relação ao Sampaoli, ao Jorge Jesus. Claro, eles agregaram bastante ao futebol brasileiro, mas muito que eles trazem hoje foi aquilo que o Guardiola trouxe lá para o Barcelona de 2008. Você acha que a partir de 2008 houve essa mudança no futebol em que os clubes brasileiros tentam, de qualquer forma, fazer com que o jogo bonito seja preponderante ao resultado, independentemente da forma de se chegar lá? Você colocou a coisa de uma forma correta. O resultado, existe várias formas de ser alcançado. Você não consegue o resultado só jogando de uma forma. Tá? Eu acho que o futebol, eu enxergo o futebol de uma maneira um pouco diferente de muitos. Muito se fala que uma equipe ela tem que gostar da bola. Eu acho que a equipe tem que, além de gostar da bola, ela tem que gostar e saber jogar também sem a bola. E o que é jogar sem a bola? É dificultar que o adversário jogue. Como é que você dificulta que o adversário jogue?
compactando suas linhas, diminuindo os espaços do adversário, para que você possa retomar a bola o mais rápido possível e, a partir daí, sim, você tentar fazer um jogo bonito, um jogo envolvente e construir o resultado. Eu não vejo só o futebol, um bom futebol de uma equipe, ela gostar da bola. Ela tem que gostar da bola, mas que ela tem que gostar e saber também jogar sem a bola. É o que eu enxergo no futebol. Entendeu? O que eu enxergo e a minha maneira de ver o futebol. Legal, valeu demais a pergunta do Diego Santos. Então eu só queria, a partir de agora, né, 9 horas 15 minutos, agradecer demais ao senhor, professor, por ter atendido o nosso convite, por ter aceitado, por ter participado assim de uma forma tão clara, assim, respondido as perguntas aí sem nenhum tipo de problema. E é claro que a gente sabe que a gente, como estamos iniciando, são legais com treinadores, jogadores, enfim, personalidades aí do meio esportivo, até agora, até essa parada aí. Então, muito obrigado pelas perguntas respondidas, por ter aceitado o convite. Esperamos que possamos nos encontrar aí em novas oportunidades. E boa sorte aí, que o campeonato volte, que o Santo André continue fazendo essa brilhante campanha aí. Um grande abraço, viu? Um grande abraço, agradeço a todos vocês aí pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem, nós vamos estar à disposição. Vai ser um prazer sempre falar de futebol com vocês. Valeu, obrigado, Vitor, obrigado, Diego, valeu, Alan Gomes, Fábio Dias, todo mundo que acompanhou, que comentou aí. Lembrando que essa live YouTube lá, Rádio Prorrogação, você pode ir lá fazer a pesquisa, canal, ativar o sininho de notificações. Muito importante, hein? A gente tá querendo chegar a 300 inscritos aí, a gente sabe que foi um canal que foi recentemente, né? A gente teve um probleminha, teve que parar. Então é importante que você se inscreva no canal do YouTube, até porque o futebol vai voltar, gente. Tá? Essa fase é complicada, mas o futebol vai voltar, as transmissões vão voltar e a gente vai seguir esse caminho aí. Obrigado a todos, um forte abraço, estamos juntos. Amanhã tem mais surpresas, a gente vai anunciar aí nas nossas páginas aí. Amanhã tem nada mais, nada menos que J. Júnior, rapaz, narrador do Sport TV aqui com a gente. Mais uma live sensacional, tenho certeza. Valeu, um forte abraço a todos. Vai lá pro YouTube, você que não acompanhou, hein? Vai se inscrever no canal, porque vai ficar gravado lá. Muito obrigado, um abraço.